Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro do grupo de estudos Terapia Cognitivo-Comportamental Breve para Prevenção do Suicídio. Aqui a gente passou pelos capítulos essenciais do livro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de já ter ele físico ou se conseguiram ver o PDF, pelo menos um pouco dele. Alguém já teve acesso? Leu esses capítulos finais? Ou não? Me conta aqui um pouco mais para eu saber. Não, eu não tive oportunidade de ler, mas eu quero ler. Alguém mais? Eu comecei a ler, Terezinha. Primeiro eu tentei ler os capítulos iniciais, não dei conta, e aí essa semana eu comecei a ler o capítulo 16. Mas também estou só nos começos de algumas partes mesmo, e não comprei o livro físico ainda não, estou no PDF. Tranquilo. Eu gosto também de ler. Quando começo a ler, eu não começo a ler os livros pelo início. Eu vou nos capítulos que me chamam mais atenção e depois eu vou retomando. Essa é a forma de leitura. Então, esse livro eu comprei no ano E como passado. disponibilizar esse livro no PDF para gente? Mando sim, já estava lá no grupo, tinha mandado no início dos nossos encontros, mas mando de novo sim. E esse é um livro que eu comprei no ano passado, então tive um bom tempo para voltar nele bastante, assim, né? E fazendo os slides, vou revisando eles. Então, a gente vai perceber que em termos de moldes, né, da terapia, né, bem diferente da forma como a gente desenvolve nossa terapia aqui no Brasil. Então, às vezes fica parecendo que o protocolo, o terapeuta é bem distanciado do cliente, mas ao mesmo tempo não é, né? É uma comunicação muito próxima e muito assertiva, porém, nosso jeito brasileiro, nossa cultura, né, tem um que a mais de afetividade, digamos assim. Então, a gente passou pelos principais capítulos, a gente viu desde lá o início, quando essa pessoa ela pode chegar no nosso consultório em crise, ou vias de ter uma crise, ou com os pensamentos com a ideação suicida ela mais intensa, e a gente caminhando para esse momento de comprometer o cliente, dizer qual é o nosso compromisso ali com ele também, contar sobre a formulação de caso, o modo da linha de base dele e o modo suicida, que é quando ele está em crise, ele se apoderar dessa linha de base e perceber esses sinais que podem estar contando que ele pode vir a entrar em crise, fazer o plano de tratamento ali compartilhado junto com ele, ensiná-los habilidades de regulação emocional, que é a nossa fase 1, depois a gente entra para a fase 2, apenas quando esse cliente ele já está um pouco mais estável, e a gente vai hoje entrar na fase 2, que é quando a gente foca realmente no que é que pode estar sustentando, ainda que o suicídio seja um fenômeno de multivariantes influenciando ali em todo esse desenrolar complexo. A PCC ela vai buscar identificar qual é a crença nuclear, a crença original, que pode estar sustentando os comportamentos em direção ao ato. Então, o nosso objetivo com esse cliente, no primeiro momento, não é ele parar de pensar que ele quer se matar, não é fazer com que ele pare de ter a ideação suicida, mas que ele consiga se estabilizar, se regular emocionalmente, para depois ele começar a notar esses pensamentos, começar a se distanciar um pouco mais desses pensamentos e perceber que ele tem como gerenciar e não ir para o ato, para a ação suicida, que é essa fase 2 que a gente vai entrar hoje até a nossa prevenção de recaída. Então, depois que a gente estabilizou, realizou os acordos, traçou o plano de tratamento com esse cliente e treinou algumas habilidades essenciais, a gente aprofunda mais o tratamento com essa pessoa. E a gente entra aqui no capítulo, na fase 2, enfraquecendo sistemas, no capítulo 16, na página 197, para quem está com o livro aí acompanhando. Então, na fase 2, a gente vai trabalhar com algumas atividades que já são do hábito do terapeuta que trabalha com a TCC. Então, muitos de vocês já podem ter tido acesso a essa familiaridade
com as folhas de atividade ABC e as outras técnicas de reavaliação cognitiva que a gente vai ver aqui hoje e que o protocolo ele apresenta. Então, aqui, a primeira que ele traz é a folha de atividade ABC, que ela tem como objetivo mostrar para o cliente que ele pode identificar quais são os pensamentos automáticos, quais são as crenças que estão por trás desses pensamentos, dele notar que ele já fez lá o treino de mindfulness, a gente já treinou essa habilidade dele conseguir se distanciar e perceber esses pensamentos. À medida que isso vai se aperfeiçoando, ele vai começar a notar quando eu estou em X situações, eu começo a ter X pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles me dizem uma verdade, entre aspas, sobre mim, e que eu estou acreditando quando eu ajo de acordo com esses pensamentos. Então, lá na folha de atividade ABC, é uma proposta que a gente vai fazer para esse cliente, explicar para ele, fazer toda a psicoeducação sobre qual o objetivo dele fazer isso fora das sessões, porque vai ser muito importante para ele que ele traga, mas no primeiro momento a gente vai fazer junto com ele. Então, lá no livro, tem alguns exemplos daqueles casos clínicos, mas eu também coloquei aqui no nosso slide o exemplo do João, que é o nosso caso que a gente tem trabalhado aqui. Com o treino e essas atividades da folha ABC, a gente pode identificar que esse cliente ele pode ter passado por experiências traumáticas, abusos emocionais, físicos, sexuais, outras situações potencialmente traumáticas ali na primeira infância ou até enquanto pessoa adulta, e que isso também modificou ali o sistema nervoso dessa pessoa e pode estar influenciando na crença suicida. Notar se há a presença ou não de um diagnóstico, porque se houver um diagnóstico, como, por exemplo, depressão, essa pessoa ela já vai trazer esse viés mais negativo em acreditar sobre si mesma, sobre o mundo e sobre as pessoas. Então, a gente vai investigar, mesmo que a gente não vá aprofundar na questão do transtorno, notar as crenças que principalmente podem surgir na pessoa que tem um modo suicida ativo. Crenças de desesperança. Nunca vou conseguir sair desse lugar. Eu já estou lidando com isso há muito tempo, então não tem mais jeito. Crenças de auto-ódio, né? Então a pessoa ela tem essa raiva introjetada sobre si, está ali muito presente nos pensamentos que são de desvalia, pensamentos que mostram essa inferioridade que ela acredita ter. Sentimentos de vergonha, que a pessoa é inútil, que a pessoa é fracassada, uma percepção de defectividade, e aí a gente vai notando, junto com ela, como esses pensamentos, ainda que sejam verdades, porque a pessoa que está lidando com isso há muito tempo, ela de fato vai acreditar que é verdade. Meu som está baixo? Ou é o seu aparelho, Rose, que está no baixo? Para mim tá ok. Pode ser o seu aparelho, Rose. Dá uma aumentada aí no volume. As meninas deram feedback que está tudo bem na questão do som. Então, na folha de atividade ABC, a gente não vai usar muito aquele argumento, mas esse pensamento é verdadeiro? Será mesmo? E etc. Porque para algumas pessoas, elas já acreditam tanto nesse pensamento que para ela é uma verdade. A gente não vai entrar nesse âmbito de provar para ela de que aquilo não é verdade, porque ela pode ter uma série de experiências que ela passou que justificam aquele pensamento dela. Então, a gente vai desfazer isso para tentar mostrar para ela, ok, ainda que isso seja uma verdade para ti, se vincular esse pensamento é útil, vai te levar em direção à vida que você quer viver, vai te levar em direção a estar se sentindo mais feliz, vai te levar em direção a tolerar mais esse mal-estar, ou não? Esse pensamento vai fazer com que você se sinta cada vez pior, porque de um pensamento vem outro pensamento ruim, negativo e tudo mais. Então, eu vou tentando mostrar para ela a utilidade, e a folha de atividade ABC vai nos ajudar a fazer isso. Então, aqui eu tirei o print lá, mas está lá no apêndice A8, que é essa atividade ABC, onde a gente vai
imprimir isso e dar para a pessoa. No online a gente faz no Word ali, tudo bonitinho, e vai dizer para ela que, olha, isso aqui vai te ajudar a perceber de forma mais ampliada como você se sente nas situações, o que é que acontece, já que eu já vou ter educado essa pessoa que tudo que acontece com você gera uma sensação. Os seus pensamentos também podem gerar uma emoção. Todas essas coisas estão interagindo entre si e podem te levar a se comportar de determinado jeito. O livro ele traz esse apelo, digamos assim, emocional, que a escrita, que as atividades que são manuais podem ter uma força maior do que eu simplesmente estar fazendo questionamento socrático ali com a pessoa, tentando trazer dados de realidade, dialogando com ela. Então, uma vez que as habilidades de regulação emocional elas já estão ali estabelecidas, eu vou trazer essa outra habilidade para ela, para aumentar tanto o senso de eficácia, de que sim, eu consigo lidar com esses pensamentos não vão me oprimir. Então, na primeira coluna, ele pergunta o que é que aconteceu, qual foi a situação, o evento ativador, que no caso de João, que a gente está trabalhando aqui, pode ter sido lá a briga com a namorada, pode ser as críticas que ele está recebendo no trabalho. Depois eu pergunto para esse cliente, o que é que você pensa sobre si mesmo nessas situações? E vão vir uns pensamentos automáticos. Depois, o que é que eu sinto? Como esses pensamentos automáticos, eles fazem me sentir? O que é que essa situação, né, que eu vivi, junto com esses pensamentos que eu estou tendo, fazem eu me sentir? Escrevo. Depois eu vou dizer para João que ele precisa se questionar. O que ele escreveu lá na coluna B é útil para ele? Sim, não, justifica a sua resposta e ele vai escrever. Depois ele vai se perguntar, o que mais posso dizer a mim mesmo no futuro quando estiver em uma situação parecida? Essa ideia é para a gente tentar trazer, dentro do contexto, um cenário positivo e realista para ele lidar com essa situação, já que ele já me disse que o pensamento lá da coluna B, ele não é útil, ele não ajuda, pelo contrário, ele vai atrapalhar e fazer com que a pessoa se sinta cada vez pior. Outro auxílio que ele traz aqui é usar a técnica da seta descendente para poder descobrir qual é a crença que sustenta. Então, eu vou primeiro ir lá para o exemplo do João, para depois voltar na seta descendente. Então, aqui com o João, eu coloquei as duas situações, né? O livro, ele traz que você usa uma folha de atividade ABC separada. Para cada situação, você pede ao cliente para fazer. Aqui eu coloquei uma embaixo da outra e meio que juntei, né, as mesmas respostas na linha embaixo do ABC. Então, coloquei aqui a situação da briga com a namorada e as críticas no trabalho. Ele me conta que quando seu namorado diz que ele está muito distante, ele pensa, ela merece alguém melhor. Depois ele pensa, eu sou ruim. Isso desperta nele sensações de culpa, tristeza, raiva de si mesmo. Quando ele passa pelas situações das críticas do trabalho, ele pensa, eu só erro, não sirvo para nada, nunca vou ser bom o suficiente. E, de certa forma, volta para essa crença aqui de que ele é ruim, ele é uma pessoa ruim. Depois dessa situação que ele pensa sobre ele mesmo, das críticas, ele sente de novo raiva por si mesmo, frustração, ansiedade. Quando perguntado para ele se as crenças, se os pensamentos aqui da coluna B são úteis, ele fala que não, que isso aumenta a sensação de desamparo dele, porque ele tem um comportamento também de se isolar quando acontecem essas situações, então ele se sente desamparado e aumenta os pensamentos negativos. Depois vem a pergunta, o que mais posso dizer a mim mesmo no futuro quando estiver nessa situação? E ele diz, posso estar me sentindo um peso agora, mas isso é só um pensamento ruim, não um fato. Posso pedir ajuda em vez de me isolar. Já enfrentei situações difíceis antes e consegui continuar a minha vida. Então, são algumas coisas que ele falou sobre esses pensamentos e ele precisa fazer, a gente vai comprometer essa pessoa para que ela faça todo dia. Pode ser situações
que ela já vivenciou no passado, ou situações também hipotéticas que ela imagina, porque uma pessoa que está experimentando sensações de ansiedade mais alta, ela pode também criar vários cenários hipotéticos que são desafiadores, e a gente também já pode expor ela, de certa forma, a fazer atividade ABC e pensar qual outra conduta ela pode ter se essa situação vier a ser real em algum momento. Então, dentro daqui da atividade, o livro apresenta que a gente vai usar uma escala, quando a gente fez isso aqui na sessão, e a gente vai passar essa tarefa para casa. Depois eu vou falar, João, de 0 a 10, quanto você acredita que pode colocar isso aqui que eu estou te passando hoje, essa atividade que a gente fez junto, no seu dia a dia? E isso vai depender muito de quem é essa pessoa, a nível de organização, como é o trabalho dessa pessoa, como é o dia a dia dessa pessoa, para ela conseguir encaixar isso no dia dela. Aí João pode dizer, nossa, tem chance 8 de fazer. Vai ser incrível para a gente. Mas João também pode dizer, não, eu acho que eu consigo. Um nível 5, assim, eu vou pensar. A gente não pode sair muito aberto. Lembra que em todas as habilidades que a gente treinou esse cliente, a gente vai comprometê-lo e fazer com que ele também agende dentro da rotina dele, quando ele vai praticar essa habilidade que a gente está ensinando. Então, mesmo que ele me responda 5, e mesmo que ele me responda 8 da probabilidade de colocar em prática, a gente vai especificar de que horas você pretende fazer isso. Pela manhã, logo quando você, estiver ali antes de ir para o trabalho, na hora do almoço, à noite. Quando? Vamos pensar aqui junto? Porque assim já cria uma previsibilidade para você. Você acredita que isso dá mais chances de você executar? Se a gente já pensar anteriormente como você pode encaixar isso na sua rotina, no seu dia a dia, e a pessoa vai dizer sim, não, etc. Pode apresentar outros tipos de obstáculos, e a gente vai tentando sanar, quebrar essas objeções que ele pode apresentar nesse momento para colocar em prática. Às vezes é muito desafiador, tanto para o cliente, até para nós chegarmos nessa crença nuclear, de qual é a crença que se repete nesses pensamentos negativos. E a gente pode usar a seta descendente, perguntando para esse cliente, tá, você acabou de me dizer que ela merece alguém melhor. E se esse pensamento for verdadeiro? O que é que isso diz sobre você? Aqui tem nesse exemplo, ele usou a frase, se meu pensamento fosse verdadeiro, porque isso me incomodaria. Mas, e é do livro do Levi, de 2018. Mas aqui no livro, ele usa a frase, e se esse pensamento for verdadeiro? O que é que isso diz sobre você como pessoa? E a pessoa provavelmente vai responder outro pensamento automático, que ele também é negativo. E eu continuo perguntando, se esse pensamento for verdadeiro, o que é que ele diz sobre você como pessoa? Até ir descendo em mais pensamentos e chegar nessa crença nuclear. No meio do caminho, se esse cliente ele se perdeu, até ele se evitar de se distanciar, porque ele vai tentar encontrar uma resposta certa, de o que é que ele diz? Ou alguma justificativa até dentro dos próprios pensamentos dele, e a gente pode dizer, nossa, você está me contando que você é um fracasso? Nossa, você está me contando que você não tem um valor? É isso? E a gente vai perguntando e a pessoa vai confirmando se sim ou se não, até chegar nessa crença nuclear. Depois que a gente passou da atividade de ABC, que a gente já percebeu que esse cliente, sim, ele está conseguindo colocar isso em prática, porque a gente vai dizer para ele que, olha, quando você dominar isso aqui e continuar utilizando as habilidades de regulação que eu já te ensinei, a tendência é que você não precise mais disso aqui, porque você vai conseguir observar que é um pensamento negativo ou é uma ideação suicida que, em tese, talvez João nem tenha mais nessa semana, durante o nosso tratamento, a ideação suicida, ela pode ter chegado a 0 aqui já. Ou ela pode estar muito flutuante, muito distante. Mas a ideia é dizer para ele que quanto mais ele dominar essa ferramenta, vai chegar um momento que ele não precisa mais dela, ele não vai precisar mais escrever, porque ele já vai estar com esse comportamento, com esse hábito introduzido. Vai vir um pensamento, seja ele positivo
ou negativo, e ele vai observar as emoções, o que essas emoções fazem ele fazer, como ele lida e adapta a partir disso o comportamento dele e as próprias emoções dele, porque ele aprendeu a modular as emoções, modular o comportamento dele e agir de acordo com aquilo que pode aumentar o próprio bem-estar ou que pode fazer com que ele se comporte como uma pessoa que quer viver uma vida X, que ele já tenha me dito lá no início do tratamento. Melhorou para você, Rose, o som? Depois que você voltou? Rose já voltou? Não sei. Mas espero que tenha melhorado. Sim, melhorou, tá ótimo. Perfeito. Então, passado a folha de atividade ABC, o livro apresenta a folha de atividade de perguntas desafiadoras, que também é um treino de reavaliação cognitiva. Então, aqui ele traz, se não me engano, são 10 perguntas ao todo. E aqui a gente chama... Eu pulei o capítulo 18, que é sobre distorções cognitivas, porque muitos de vocês já têm acesso a esse tipo de reavaliação, já lidam com ela diariamente por aí, e eu fui para essa parte da folha de atividade de perguntas desafiadoras. Então, ele vai trazer algumas perguntas, eu vou lendo aqui e falando com vocês. A primeira é, quais são as evidências a favor e contra essa ideia? E que é aquele questionamento que geralmente a gente faz. Tá, você acredita nesse pensamento? Baseado na realidade, isso é verdade? E ele vai botar aqui. A crença principal, lá no apêndice, ele vai trazer que a crença, quando a gente identificar, a gente vai colocar lá em cima da folha, porque naquela folha vai ser tudo sobre isso. Aqui tem uma frase, um pensamento que nada do que eu faço é suficiente, mas a crença é, eu sou um fracasso, talvez, ou eu sou insuficiente, não me sinto suficiente para nada. E ele vai dizer quais são as evidências a favor. Já fui criticado no trabalho e minha namorada disse que estou distante. Contra, já tive momentos em que fui elogiado por entregar bons resultados. Minha supervisora me chamou de dedicada. Nem sempre as pessoas me cobram, às vezes sou eu que me cobro demais. A segunda pergunta é, a sua crença é um hábito ou está baseado em fatos? Ele responde que parece mais um hábito. Eu penso assim desde adolescente, principalmente quando algo dá errado. Não é sempre verdade, mas sinto que é. Ou seja, esse pensamento gera uma emoção e ele está me contando que ele sente que é 100% verdadeiro essa crença. Se outra pessoa tivesse essa mesma crença, na mesma situação, você consideraria ela verdadeira, acurada? Provavelmente não. Eu diria que ela está sendo muito dura consigo mesma, que está olhando só para o erro e não para o contexto, que é aquela grande pergunta que a gente faz geralmente, né? Se um amigo seu estivesse passando por essa situação, você diria essas coisas? Porque, nossa, se você diria, talvez você não esteja sendo um bom amigo para essa pessoa. A quarta pergunta é, você está pensando em termos de tudo ou nada? Pensamento 880? E ele vai dizer sim, quando penso que nada é suficiente, ignoro o que já conquistei. É como se eu fosse do 8 ao 80. A quinta pergunta, você está usando palavras ou expressões extremas ou exageradas? Aí ele coloca os exemplos. Sempre, para sempre, nunca, preciso, devo, não posso, todas as vezes. E a pessoa vai dizer sim, eu falo assim quase sempre. A sexta pergunta, você só está focado em um aspecto do evento, ignorando os outros fatos importantes da situação? Ele vai dizer, sim, eu foco nas críticas e ignoro momentos de competência e alegrias que eu sinto. Lembra lá, no nosso encontro passado, foi o encontro segundo, que a gente falou da construção cognitiva, visão de túnel. A pessoa, nesse momento, que os pensamentos negativos eles estão muito presentes, ela está com foco no viés negativo, ela está focando o problema. Então, quando a gente faz todo esse acompanhamento, a gente está mostrando para ela que, olha, existem outras perspectivas. Quando eu faço ela pensar lá na atividade ABC, outros cenários, outras formas de pensar,
quando ela lidar com a situação futura, igual a que ela passou, a gente está trazendo para ela que, olha, tem outras perspectivas além do erro. O erro pode acontecer, mas ainda assim tem um monte de outras coisas que você pode fazer a respeito. A 7ª pergunta, ela diz, qual é a fonte dessa crença? Essa fonte é confiável? E ele vai dizer que a fonte é minhas experiências passadas de rejeição e críticas. Nem sempre, porque essas crenças também nem sempre são confiáveis. Porque ele tem outras experiências que podem sinalizar para ele de que sim, ele é querido em muitos lugares, de sim, ele pode ser elogiado, que ele desempenha coisas muito boas no trabalho dele e na vida toda. A 8ª pergunta é, você está encarando as coisas de modo desproporcional ou, ao contrário, minimizando as coisas? Ele vai dizer assim, um pouco desproporcional e minimiza as coisas boas. Não sei se vocês já tiveram pacientes, por exemplo. Lá no início do capítulo 16, ele vai dizer que as experiências traumáticas podem também ser um grande fator que vai influenciar na ideação suicida. Não sei se vocês já tiveram pacientes, por exemplo, que passaram por alguma situação de violência, de abuso, ou coisas assim, e a pessoa vai narrar para você como se ela tivesse visto aquilo num filme, ou alguém veio e contou para ela. Então, tem um distanciamento emocional da experiência, e ela conta de uma forma que minimiza a intensidade da situação, mas é uma forma do cérebro dela ter protegido ela de tamanha violência, estratégia de sobrevivência ali do cérebro. E a gente também tem que espelhar para essa pessoa que, nossa, sinto muito que você passou por isso, mas eu estou achando curioso você me contar tudo isso que você viveu, como se isso não tivesse acontecido com você. E a pessoa pode dar respostas que ela tem um quê de evitação com o contato, ou de uma repressão emocional para que ela não sofra ainda mais. Como também o ao contrário é verdadeiro. A pessoa pode trazer elementos até que eles são maiores do que as situações que ela vivenciou. Porque o trauma, ele distorce a forma como a gente interpreta as situações. A 9ª pergunta é, sua crença está baseada em sentimentos em vez de fatos? E ele responde sim, nos meus sentimentos de desesperança e culpa. 10º, você está focado em detalhes não relacionados com a situação? Ele responde às vezes. Estou muito focado nas críticas, sem considerar o contexto. De novo, uma visão negativa, um viés. E isso daqui, as atividades de perguntas desafiadoras, também vai ser algo treinado. Para cada crença que eu identificar sobre o João, eu posso dar uma folha de atividade dessas perguntas desafiadoras, que a gente vai fazer na sessão, e ele também vai levar para casa, para ir fazendo esse treino, nesse intervalo entre sessões. Até aqui, alguma dúvida, gente? Estou indo rápido, estou tranquilo. Entender que está tranquilo. Então, vou seguindo. Não, tá tudo. E a gente entra aqui no planejamento de atividades de enfrentamento. Desde o primeiro encontro, compromisso é uma das coisas muito importantes em qualquer tratamento. E durante o livro ele vai reforçar isso o tempo todo. Sempre que você propor uma atividade, você vai comprometer esse cliente e você vai buscar formas de que ele execute aquilo que você está pedindo. Buscar formas de que, se houver um obstáculo, esse obstáculo precisa ser quebrado em termos de objeção, para que ele consiga, o maior número de vezes que ele conseguir, colocar em prática aquilo que eu estou propondo. Então, a ideia desse processo é engajar, esse planejamento de atividade, é engajar o paciente a fazer, não só, aqui eu coloquei, né, engajar o paciente em atividades significativas e prazerosas, que é um item, mas é engajar o paciente em qualquer atividade que a gente propor para ele, seja no treino de habilidades, seja ele voltar para a rotina dele, seja ele ampliar as atividades que despertem sensação de prazer, de conexão para essa pessoa. Então, aqui, o livro traz os cartões de enfrentamento, como algo que a pessoa pode adotar no dia a dia dela. Lista de atividades prazerosas não tem nesse livro, mas a gente pode usar, por exemplo, uma lista lá
do livro para depressão, por exemplo, do transtorno depressivo, que vai ter uma lista de atividades. Porque, às vezes, o paciente vai dizer assim, nossa, nada me desperta prazer, eu não tenho hobby, meus amigos estão muito ocupados, não tem nada que eu possa fazer assim no meu tempo livre, nada me traz prazer. E você vai notar, dependendo do caso, que a pessoa realmente ela está ali vivendo um inferno, algo que só tem dor, algo que só tem estresse, pouquíssimo prazer. É uma vida um pouco automatizada também. E a gente vai trazer essa ideia de ampliar o mundo dela através das atividades prazerosas. Então, abre lá, a gente pode abrir, pegar uma lista assim e mostrar para ela uma série de coisas. Se não tiver na experiência dela, algo que possa ser resgatado. Por exemplo, pode ser que essa pessoa, um tempo atrás, em outra época, ela fazia coisa com argila. Ela fazia colagens. Ela tinha um comportamento de, nossa, todo final de semana ela vai para um lugar que tem água, ela vai ver um pôr do sol, ela vai fazer alguma coisa que desperta essa sensação de conexão. E à medida que o tempo foi passando, ela foi deixando aquilo, seja porque não parou de fazer sentido, ou porque a rotina dela está impedindo ela de colocar aquilo em prática. E a gente tenta resgatar isso. Será que faz sentido para você voltar a fazer aquele crochê que você gostava? Será que faz sentido para você retomar X atividade que você já me contou que era importante? Para isso fazer parte do plano dela, para isso fazer parte das formas que ela pode enfrentar essa situação. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de cartões de enfrentamento. No livro ele vai trazer outros também, de acordo com os casos clínicos que ele apresenta, mas a ideia do cartão de enfrentamento é, eu vou ter algo que tem na frente, que geralmente pode ser algum tipo de gatilho para essa pessoa, seja pensamento, seja emoções, seja desejos que a pessoa possa vir a ter, e sempre, como ela deve andar com esses cartões, ela pode olhar o verso e descobrir coisas que ela pode fazer para evitar, se afastar, se distrair ou lidar com essa situação de uma forma mais adaptativa, sem levar ela para algo que desperte uma vulnerabilidade maior. Então, além do plano de segurança dela, ela pode ter os cartões de enfrentamento. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos onde a pessoa fala, nada melhora. Um pensamento que surgiu. De nada melhora, esse pensamento pode evoluir. Se a pessoa não fizer nada, ao longo do dia, pode vir outros pensamentos mais desafiadores. E atrás vai ter. Eu já tive bons dias, fato. Eu posso melhorar o momento. E aqui entra aquela habilidade de regulação emocional que a gente já ensinou na fase 1. Como é que ela pode melhorar esse momento? Através da música? Através de alguma ação lá da lista dela de atividades significativas? Pode melhorar o momento falando com alguém, assistindo alguma série, mas ela vai lembrar da habilidade que já foi ensinada. Outra frase é, não queria ver ninguém. Comportamento aqui da pessoa que tem uma tendência a se isolar quando está se sentindo mal. O cartão de enfrentamento vai trazer ações opostas. Me isolar não melhora a situação. Posso encontrar amigos e depois de uma hora voltar para casa. Ou seja, saia, fique um tempo e volte. Fique lá no seu limite, mas você saiu. Você não suprimiu de, ok, pensei isso e vou agir de acordo com esse pensamento. Outra coisa que pode despertar a vulnerabilidade, eu quero beber. No caso de João, ele tinha uma questão ali com o álcool. Então, quando ele começava a se sentir pior, ele bebia, estava dirigindo alcoolizado e tudo mais. Veio o desejo, como é que eu posso adiar essa bebida, esse desejo? Posso esperar até o fim de semana. Posso ligar para alguém ou ir correr. Isso a gente pode personalizar, criar junto com o cliente essas formas de enfrentamento para as questões que são difíceis para essa pessoa. E aqui a gente entra na reta final, no começo do fim desse tratamento, que é a prevenção de recaída e o encerramento do tratamento, a fase 3.
Antes de eu passar para a fase 3, tem alguma pergunta sobre a fase 2, sobre enfraquecer as crenças suicidas a partir da TCC? Tudo certo, então vamos lá para a prevenção de recaída. Prevenção de recaída. Nossa, Terezinha, então depois que passou todo esse processo, 12 sessões, a pessoa nunca mais vai ter uma crise, a pessoa nunca mais vai ter um pensamento de ideação suicida? Sim, não. A gente está falando de um fenômeno complexo. A pessoa pode viver anos com ideação, a vida toda, mas nunca mais se engajar em uma crise. Nunca mais se engajar em comportamentos que levam ela para o ato. Pode. Mas pode ser que não. Porque vai ter várias variantes que são externas a ela que podem vulnerabilizá-la. Então, se a gente botar num gráfico de pizza, vai ter ali muitas porcentagens interagindo para essa pessoa não se engajar. Mas o livro traz, não vou lembrar em termos de porcentagens, ele vai trazer as taxas de sucesso. De que, nossa, uma pessoa que passa pelo tratamento de TCC breve para a prevenção do suicídio, ela tem N% de não se envolver numa tentativa. Isso diminui o risco dela. Porque dentro da prevenção de recaída, a gente vai acordar algumas coisas, a gente vai fazer todo um processo para que ela não se engaje, para que ela não entre numa crise. Então, na prevenção de recaída, a gente vai checar se essa pessoa sim desenvolveu habilidades de regulação emocional, se ela consegue reavaliar cognitivamente toda vez que vier esses pensamentos, que podem ser ideação suicida ou podem ser pensamentos negativos, e a gente vai checar isso com o exercício do ensaio mental. Então, o livro, esse ensaio mental, nada mais é de uma exposição, porque para o cérebro, tudo que a gente imagina é real, está acontecendo. Isso vale para os cenários positivos, ótimos, que já desperta aquela sensação em nós que vai dar certo, quanto aqueles pensamentos terríveis dos piores cenários de catástrofe, e a gente já está desesperado, reagindo como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Então, nessa exposição mental, eu já estou colocando o meu cliente a pensar sobre crises hipotéticas ou sobre a última crise que ele viveu e como é que ele poderia lidar melhor com ela se aquele cenário que ele já viveu, ele tivesse as habilidades na época. Então, a gente vai fazer isso durante algum tempo. Nesse ensaio mental, a gente vai notar como está sendo o desempenho dessa pessoa. Ela está sendo eficiente? Ela está considerando os contextos que ela pode viver? Quais as habilidades que eu já ensinei para essa pessoa podem ser executadas? Seja na última crise que ela viveu, seja numa crise que ela pode vir a viver. Uma situação hipotética. Essas situações hipotéticas, a gente pode criar junto com uma pessoa, dela mesma narrar alguma situação temerosa, algum contexto mais difícil. E a gente, como está num lugar privilegiado de ter acompanhado toda essa pessoa, a gente vai colocando desafios para ela, desses cenários de potencial crise, para que ela nos conte como ela lidaria com essa situação. Então, 4 são as tarefas essenciais nesse processo do ensaio mental. Eu preciso revisar com esse cliente todo o progresso dele até esse momento, como ele colocou em prática já até ali essas habilidades, as estratégias deles, tanto internas quanto aquelas que foram aprendidas. Educar esse paciente sobre essa parte do processo, porque a gente vai fazer um trabalho de exposição. E a exposição pode ser muito desafiadora, assim como o tratamento, por exemplo, para TEPT. A pessoa pode entrar em conflito em muitos momentos, pode surgir sensações muito desagradáveis, mas a gente já vai ter educado ela que, olha, você pode sentir sensações de vergonha, de medo, de terror. Eu estou aqui junto com você.
Quando chegar na sua janela de tolerância, você pode me sinalizar que, nossa, Terezinha, não aguento mais hoje, tô indo para um lugar muito desafiador. A gente pode parar, fazer alguma habilidade de relaxamento, porque isso vai deixar o seu corpo mais calmo, você aterrar e a gente voltar para a exposição. Ou encerrar naquele momento daquela sessão e retomar na seguinte. Então, eu estou educando o meu paciente sobre o que é que ele pode esperar dessa tarefa de prevenção à recaída. Ele vai dizer ok? Sim, porque ele já está conosco há mais de 10 sessões, ele já confia em nós, nesse ponto aqui. Então, ele vai dar esse consentimento. Nisso, a gente começa essa tarefa de imagem mental, que é trazendo esse contexto dessa crise hipotética, dessa crise já vivenciada. O 4 é um momento de integração, onde eu consigo perceber que esse cliente está me narrando habilidades que, sim, elas vão ser eficientes nesse contexto. Então, lá no livro, ele traz muitos cenários de que a pessoa está no trabalho e ela percebe que ela está começando a ficar instável, que pode vir ali uma crise, por exemplo, ou uma reação emocional mais forte, e a pessoa me responde com, eu vou sair para correr. Ela está no trabalho, como é que ela vai sair do trabalho para correr? Não é eficiente isso. Você tem que ter outra habilidade que você possa usar ali no ambiente de trabalho. Se eu tiver uma situação em casa, está chovendo, por exemplo, e eu começo a me sentir muito mal, né? O clima frio, está chovendo, eu estou sozinho. Eu vou sair para comprar sorvete, mas sei lá, é de madrugada. Será que vai ser bom você pegar o carro na madrugada e sair para comprar um sorvete? Talvez tenham variantes ali que não seja positivo para você. Dentro das habilidades para se acalmar, sair para comprar sorvete é eficiente? Talvez não seja. Então, eu vou notar a partir das respostas dessas pessoas se o que ela está me contando vai acalmar ela, porque em termos da habilidade de regulação emocional, primeiro ela tem que acalmar o próprio corpo, depois ela vai fazer alguma habilidade de prestar atenção nesses pensamentos, gerenciá-los, fazer algo para melhorar o momento, estabilizar com outro recurso que ela também possa ter ali, de se autoacalmar. Botar o tono dela de crise em ação. E a gente vai perceber isso, se essa pessoa desenvolver essa competência a partir desse treino, a partir das respostas que ela for me dar. Quantas vezes eu vou fazer isso, essa exposição mental? Várias vezes, até o momento que você perceber que, sim, essa pessoa está apta a ir para a vida, está apta a ir embora, porque ela realmente aprendeu essas habilidades. E a gente vai dando esse feedback também para a pessoa, quando a gente notar que ela nos responde de uma forma que, nossa, fulano, qual foi a justificativa para você ter escolhido essa forma de enfrentamento, esse recurso? Ela vai nos dizer. Depois a gente vai dar esse feedback de que, nossa, nesse cenário que a gente construiu aqui, me pareceu que isso aqui que você disse não é a primeira coisa que você poderia utilizar, percebe? Por conta disso, disso e daquilo outro. E a gente vai trazendo esse feedback para a pessoa. Encerramento. Terezinha, depois das 12 sessões, é tchau e bênção? Não, galera. Pode chegar às 12 sessões e você perceber que, nossa, essa pessoa ainda não conseguiu implementar X habilidade, essa pessoa ainda precisa desenvolver Y para poder a gente realmente ir para a prevenção de recaída e encerrar. O livro vai apresentar que você pode sim chegar às 12 sessões, tendo feito a prevenção de recaída e tudo mais, porém, a gente vai deixar a porta aberta para o cliente dizer assim, nossa, eu acho que eu preciso mais de sessões para X coisas, porque ele também pode se sentir que ele não está apto a terminar esse relacionamento, terminar esse tratamento. E a gente pode ficar um pouco mais com ele, treinando essas habilidades, reforçando essas habilidades,
antes de ir para a prevenção de recaída. Após todo o encerramento, a gente vai perceber com esse cliente de vamos agora mudar essa terapia para poder abordar o abuso que você viveu, para poder abordar X questões sobre comunicação que você não desenvolveu. Vamos mudar para falar sobre XYZ que ele pode trazer. São outras demandas que não estão totalmente relacionadas com crenças suicidas, não estão totalmente ligadas à crise dessa pessoa. E a gente muda esse tratamento, muda o viés do foco. Porque na TCC breve para a prevenção do suicídio, o foco vai ser sempre a crença suicida, vai ser sempre prevenir uma tentativa. Caso aconteça, e no livro vai trazer, né, que caso aconteça outro episódio, por exemplo, de crise, pode ser necessário um ou mais encontros. Então, no livro ele traz um exemplo, não lembro se é do Mike, se eu não me engano é do Mike, e da Janice. O Mike, ele tem a alta dele, vai embora, e dali a 6 meses, ele entra em contato de novo com o clínico, percebendo que ele está instável, e que seria bom um encontro, para poder avaliar se ele precisa ir para o psiquiatra, por exemplo, ou como ele pode lidar com a situação que está acontecendo. Ele demonstrou uma habilidade, porque antes dele engajar em comportamentos que poderiam vulnerabilizar ele ainda mais, ele buscou o clínico. E ali, lá no exemplo dele, vai trazer que eles fizeram, se eu não me engano, foi um encontro, depois desses 6 meses, e passado não sei quantos meses, ele fez mais outros e foi para a vida. Já no caso da Janice, eles mudaram o tratamento para tratar o TEPT dela, e ficaram, não lembro, durante algum tempo tratando o TEPT, até que foi percebido que ela já não apresentava mais sintomas de TEPT, e Janice foi para a vida também, foi embora. Follow-up. Lá fora, eles trabalham com essa ideia de follow-up, que é o quê? Em muitos protocolos também, para suicídio, tem essa ideia do follow-up, que é a pessoa passa por tratamento, eu acordo com ela que a cada 6 meses ou uma vez ao ano, eu vou entrar em contato com ela para saber qual o efeito do tratamento, para saber se ela se engajou em algum comportamento que seja em direção ao ato suicida. E nisso eu vou checando também a eficácia que esse tratamento teve ali na vida da pessoa. Até aqui, alguma pergunta sobre encerramento? Não. Então, muito que bem, chegamos ao final do nosso encontro e o livro encerra com esse último capítulo, que é a prevenção. Enfim, como é que foi para vocês esse finalzinho do nosso encontro? Como é que chegou essa informação? Pois é, Rose, já chegamos ao fim. Deixa eu ver vocês aqui. Então, quero fazer um convite a todos vocês. Eu vou abrir um grupo de supervisão, que vai ser para 4 pessoas. Vou fazer uma oferta irresistível para quem quer vir discutir casos reais, não só sobre suicídio, a partir de uma perspectiva trauma informada, a partir da clínica racializada também. E vai ser, vou mandar mais informações lá no grupo, mas a ideia é que a gente possa, a partir das discussões de caso, treinar competências clínicas, competências de habilidades relacionais com o cliente, habilidade de intervenções com esses clientes, com uma postura mais diretiva, pessoas, né, terapeutas que têm dificuldades com limites, com acordos, com fazer intervenções mais diretivas. Tudo isso eu vou colocar nesse grupo de supervisão, para a gente poder discutir casos, mas também ir além. E assim a gente trocar com esses feedbacks que podem aperfeiçoar a nossa performance ali com esses clientes. Então, quem tiver interesse, eu vou abrir vagas para ouvinte também. Rose, você é estudante? Nossa, você é muito atriz. Eu pensei que você já era terapeuta, já estava formada. Estou, assim, lembrando o nosso roleplay, que nunca vou esquecer. Mas vou abrir vagas também para estudantes. Então, primeiro eu vou divulgar só no grupo,
Caso não for formado o nosso grupo de supervisão, eu vou abrir para geral lá no Instagram, mas para vocês vão ter uma oferta irresistível. Vão ser 4 encontros por mês, no valor, né? De quem entrar até quarta-feira, a ideia é a gente começar ali em novembro. Quem entrar até dia 15 no grupo, fechar a sua inscrição, vai ser R$ 120 por mês. 4 encontros. Então, uma semana, 2 pessoas falam sobre seus casos e vai trocando. Então, mesmo você ali não trazendo caso, você vai estar interagindo, vai estar ali aprendendo durante esses 4 encontros semanais por apenas R$ 120 mensal. Essa oferta é só para vocês que estão ali no grupo. Depois esse valor vai ser aumentado, depois ali de quarta-feira. Quem tiver interesse, Terezinha, tenho interesse, mas não consigo pagar agora dia 15 para reservar minha vaga. Fala comigo no privado que a gente vai conversar. Lembrando que tem workshop de avaliação de risco suicida na prática,